Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, o pastor Epitácio de Souza, presidente do Ministério Nova Aliança de Trindade em São Gonçalo, a doutora Marluce Nery, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha, o pastor Tarci Júnior, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos aqui o nosso Debate 93 de hoje, que afinal de contas vem para responder uma das questões aqui, onde uma de nossas ouvintes, ela diz começar e não terminar. Essa sou eu. Muita gente traduz isso como uma pessoa que tem muita iniciativa e pouca acabativa, como diria um velho personagem da televisão brasileira, criatura de Dias Gomes, né? Não consigo avançar em nada na minha vida. Se dou um passo à frente, retrocedo 10. Meu passado me persegue, sou uma fracassada e apesar de decidir andar com Deus, nada mudou. Como vencer os traumas que apesar dos anos passarem amarram a nossa vida? Não conseguir andar para frente apesar de servir a Deus é falta de fé? Será que nasci para sofrer? Como viver o que diz Filipenses 3:13 e deixar as coisas que para trás ficam e seguir em direção ao alvo, hein? Você conhece alguém? Fala pra mim aqui. Você conhece alguém que começa o negócio e não acaba? Eu não tô falando de trocar lâmpada não, tá? Não tô falando que a pessoa vai pintar a casa e tem um negócio lá que a pessoa vai, é uma obra e o dinheiro acaba, não tem estrutura. Mas é aquela pessoa que ela quase nunca ou raramente ela acaba alguma coisa. Começa um monte, mas não consegue concluir. Chega uma hora que essa pessoa fica frustrada. Além de tudo, ela é cobrada. A galera cobra. Epa, como cobra? Que é isso? Ah, não acabou aquilo, não acabou aquilo. Às vezes a pressão ajuda. Tem hora que a pressão atrapalha. Como é que você lida com esse assunto? Você já conseguiu terminar tudo aquilo que você sonhou? Você é uma pessoa que consegue planejar. Não vou fazer o curso tal. Então, para fazer, vou fazer começo, tem meio e tem fim. Ou você tem dificuldade com esse assunto, hein? Quero ver a sua opinião e a sua participação. É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô, pastor Paulo, existe de fato essa dificuldade, meu irmão, em algumas pessoas de começarem e terminarem um projeto? Isso é característica da personalidade de alguém? Ou todo mundo passa por isso e nós enfrentamos essa dificuldade? Que pensa o senhor, pastor Paulo? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, sempre um prazer estar nessa maravilhosa emissora, discutindo um assunto tão relevante para as nossas igrejas, né? Nossos ouvintes em geral, e esse debate sempre tem sido marcante na vida de todos os nossos amigos. A gente começa a olhar aqui, a gente vê um quadro sério, né, de ansiedade, né? Aparentemente, né? Acho que os demais debatedores vão estar comentando a esse respeito. A palavra do Senhor diz que nós devemos andar ansiosos, né? Porque a ansiedade, ela tem o poder de limitar. Quando o nosso ouvinte fala aqui, eu sempre começo e não consigo terminar,
muitas vezes a gente conhece pessoas que agem dessa forma, porque elas começam com todo empenho, com tantas expectativas, e no meio do caminho começam a ver suas expectativas frustradas e acabam cedendo para um novo empreendimento. Eu tenho certeza que durante esse debate nós vamos estar conversando a esse respeito e muitas coisas serão esclarecidas aos nossos ouvintes. Do ponto de vista que o senhor observa aí, que tem uma experiência também na área de consultório, na área da psicologia, há uma questão de ansiedade, né? A menina da mesa de hoje, que também é psicóloga, entende também, percebe aí esse aspecto que tem a ansiedade como uma dificuldade para uma pessoa terminar alguma coisa, doutora? Então, bom dia aos debatedores e aos ouvintes. Concordo, né, com o pastor Paulo, meu amigo, psicólogo também. Tem mais um item, além da ansiedade, né, e outros sintomas, né, que estão aparentes aqui nessa cartinha, né, a própria cobrança exige dessa pessoa a perfeição. E perfeição é uma idealização mentirosa, né? Nós nunca vamos ser perfeitos. Mas a primeira boa notícia é que todos nós passamos por isso. Todos nós. Em algum momento da nossa vida, em maior grau ou em menor grau. Todos nós passamos. Então essa é a boa notícia para que essa pessoa não se sinta sozinha nesse momento. E em segundo lugar, é que tem jeito para isso, né? Tem solução para isso que a gente vai estar discutindo aqui no decorrer do debate. Muito bem, então vamos continuar, né? Que estamos aqui juntos, ouvindo primeiro aqui os psicólogos sobre esse assunto. O pastor Paulo é pastor e também psicólogo. A opinião do pastor Epitácio de Souza, pastor, porque a dificuldade aqui apresentada é de muita gente, né? Muita gente tem essa dificuldade. Pessoas têm bons sonhos, né, pastor? Sonhar é bom, ter um bom plano, mas a pessoa enfrenta uma dificuldade e para. O que me parece, JR, o que a gente vê no relato dessa moça, é que ela vem com um histórico muito grave, gravíssimo na vida dela, na vida familiar, e ela se converte ao evangelho, e a imagem que ela tem, ou seja, a expectativa dela é que, uma vez convertida, as coisas terão solução. E na verdade não vai ter solução, porque a solução, apesar de ela ter nascido de novo com o Senhor, capítulo 3 do livro de João, o Senhor fala para Nicodemo, era necessário que ele nascesse de novo, só que Nicodemo vem com uma bagagem velha. E Nicodemo enfrenta um grande problema, que é recomeçar a vida espiritual. Vida espiritual tem nada a ver com vida profissional, com vida familiar, com relacionamento sentimental. A vida espiritual é totalmente diferente. Então essa pessoa vem para o meio do povo de Deus, para a igreja do Senhor, e vem na igreja muitas pessoas trabalhando. Então ela entra no conflito. Qual é o conflito dela? Porque ela não consegue dar seguimento à visão, o que ela espera, e ela entra agora nesse conflito. Por quê? Porque na igreja, como ela crê que a igreja é a casa do Senhor, o reino de Deus, ela vê todos bem-sucedidos, e ela não consegue dar seguimento ao que ela pensa. É difícil, querido pastor Tassi Júnior, um de nossos ouvintes aqui agora no WhatsApp está dizendo: JR, sei bem o que a sua ouvinte passa, pois eu me encontro do mesmo jeito. Esse é um assunto. Bom dia a todos vocês, J.R. Vargas, dia, pastor Epitácio, pastor Paulo, doutora Marluce. Esse é um tema, hoje eu conversava com um amigo, ele disse: poxa, eu gostaria de participar de um debate como esse, porque esse é um conflito permanente nos gabinetes, né? Essa questão de olhar para Deus e pensar: será que é Deus que está fazendo isso comigo de propósito? Será que de fato eu nasci, como a frase que ela usa aqui, nasci para sofrer? Eu amo apresentar crianças, eu faço todo um trabalho assim bem especial quando tem uma criança para apresentar na igreja, e tem uma frase que eu sempre uso, dizendo o seguinte: cada pessoa que nasce é um recado de que Deus ainda acredita na humanidade. Então assim, todos nós teremos oportunidades para alcançar, para ser feliz, para crescer, para desenvolver. E eu creio que será hoje um tempo será um bálsamo esse assunto aqui para essa nossa ouvinte. Olha aqui outro ouvinte dizendo: gente, parece que foi eu que escrevi. Me bate o mal-estar, nada na minha vida dá certo. Eu tenho medo até de começar alguma coisa, pois nunca dá certo. Eu tenho medo de viver, pois tudo meu dá errado, diz aqui a nossa ouvinte, que já decretou. Não é que uma coisa deu errado no passado
que vai dar errado no futuro. A gente tem que aprender, né? O que a gente faz para não repetir os erros, né? Acontece que nós estamos sendo cobrados hoje dentro de uma sociedade que você precisa ter sucesso, você precisa ter uma imagem maravilhosa, você precisa dar certo, né? E nós estamos lidando com isso, com esse bombardeio o tempo inteiro. Então as pessoas mais frágeis, claro que elas ficam mais fragilizadas diante disso. Por isso que eu falei aqui no início que todos nós passamos por isso. Um ouvinte aqui dizendo: sempre fui ansiosa e quando eu pensava em fazer algo, meu pai me comparava com as escolhas de outras pessoas, sempre me comparando com outras pessoas que ele queria que eu fizesse o que ele queria. Então a ouvinte ficava aqui, né? No cantinho ali, sendo sempre analisada com base no sucesso de outro. Nós tivemos ontem um grande exemplo, que foi aquela parada daquele aplicativo, né? Que o Brasil entrou em pânico. Por quê? Nós estamos vendo um momento que as pessoas vivem uma informação muito rápida, né? Se você for acessar a internet e ela demorar 1 milésimo de segundo, já fica nervoso que você quer uma coisa rápida. O que nós estamos vendo é que o desejo do sucesso, o desejo de ser alguém se tornou muito forte. As pessoas estão cada vez mais querendo. E nem sempre nós somos. Se você imaginar, o máximo que nós conseguimos andar é 7 km por hora, né? Mais ou menos, a velocidade do homem. E os nossos carros andam a 100 km normal. O nosso cérebro, para aceitar isso, é difícil. E as pessoas, na questão profissional, na questão sentimental, elas sempre estão tentando visualizar assim como o sucesso é uma necessidade para sobreviver. Se o fulano se deu bem, eu tenho que me dar bem também. Quando na verdade eu posso me dar bem em outra área, né? Mas quando eu começo a idealizar o sucesso dos outros na minha vida, aí se torna um pouquinho mais difícil. JR, a gente também vê no capítulo 3, no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê também que o ser humano, a partir de Caim, a gente vê que o ser humano ele desaprendeu o fato de perder. O ser humano, ele não quer perder. O mundo hoje valoriza, ou seja, o troféu é dado para quem vencer. O cara que foi derrotado, ele não recebe nada, ele recebe a vaia, ele recebe o descrédito, e a gente precisa aprender que perdendo, a gente também ganha também. Muito bem. Então o fato é necessário que cresçamos nessa direção. Por exemplo, o Caim, ele mata o Abel porque ele perdeu o direito de ser aceita a oferta dele. A oferta dele é com segundas intenções. A gente está vendo um Brasil hoje complicado, porque as nossas autoridades, a gente viu o que aconteceu de ontem para hoje em Brasília, é uma coisa deixa a gente de cabelo arrepiado. Por quê? Porque a gente não sabe mais hoje em quem acreditar. As autoridades, eu sei, e quando sai do âmbito da autoridade de governo e passa para a autoridade eclesiástica, que é o nosso papel aqui, fica muito complicado. A igreja precisa trabalhar hoje, fazer um trabalho muito sério dentro desse campo, dentro dessa visão, para que o nosso membro passe a confiar que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da terceira chance, e sempre por trás de uma grande derrota vem uma grande vitória. Inclusive dentro da autoridade familiar, né? Porque um pai que fala para um filho que ele não está servindo, que ele não vai ser nada, o filho, ele está ouvindo essas coisas. Um pai que se sente dessa forma também, ou uma mãe, não é? Que nós que somos pais somos modelos para os nossos filhos, eles vão repetir consequentemente esse prejuízo emocional, não é? Na vida adulta. Doutora Marlúcia, o primeiro rei fala que a relação de Davi com Adonias, a Bíblia diz que Davi nunca contrariou Adonias. Quer dizer, um rei reinando, um homem com uma mega estrutura, o mundo inteiro conhecendo que era Davi, mas Adonias nunca foi contrariado. Ou seja, Adonias é aquele tipo de pessoa, entendeu? Tá fazendo certo, tá fazendo errado, Davi deixa ir. De repente é aquele que é o privilegiado, né? Se fosse a ovelha negra, se fosse daqueles filhos chatos, daqueles que ninguém aplaudia, de repente todo mundo marcaria Adonias. Mas Davi deixou Adonias seguir a ponto de Adonias tomar o palácio do próprio pai. Uma coisa que me chama bastante atenção é Eclesiastes, quando ele fala que há tempo para tudo na vida, né? Há tempo para perder, há tempo para ganhar, há tempo para plantar, há tempo para colher. E quando nós analisamos, a nossa vida é isso. Achei sensacional a sua palavra, quando o senhor disse essa palavra. É um momento que talvez nós tenhamos que perder. Há um momento que nós temos que ficar na nossa caverna, mas a caverna não é eterna, segundo o pastor Jabes de Alencar, né? A caverna não é eterna. Quando a gente ganha, quando a gente tem um momento que nós vamos ganhar. E o nosso Deus, ele está sempre lutando por nós para que isso aconteça. Eu gostaria muito de poder sentar com essa ouvinte hoje e dizer para ela de que todos estamos sujeitos a fracassos, a perdas, e que ela permaneça firme.
Tem um texto que eu amo de paixão, Jó, capítulo 22, a partir do verso 23 diz: se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se lançares a iniquidade longe da tua tenda e deitares o teu tesouro no pó e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata preciosa, pois então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Verso 28 para mim é sensacional. Também determinarás algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém. JR, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, meu pai deu um tiro em mim para me matar. Uau. Eu tinha 11 anos, ele pegou a arma de fogo e atirou em mim. E ele atirou em mim porque ele achava que eu tinha os hábitos de minha mãe, eu parecia com a minha mãe, eu tinha o corpo físico da minha mãe, e ele odiava a minha mãe. Como ele não pôde matar a minha mãe, ele tentou me matar. Matar a minha vida e matar a minha irmãzinha menor. Então eu tive que sair correndo dentro com a minha irmã correndo para não morrer, porque se eu fico eu tinha morrido, eu não existia mais hoje. Então, de todos os meus irmãos, todos que pareciam com ele, ia para as festas, ele liberava uma grande quantidade de dinheiro. Quando chegava na minha vez, ele dava os trocadinhos que sobravam aí, aqueles trocadinhos me davam. Então, durante muitos anos eu fui rejeitado pelo meu pai, porque eu parecia com a minha mãe. Então isso não calou a minha boca, pelo contrário, eu fui lutando. E eu vim conhecer Jesus por causa dessa mente que foi carregando durante muitos anos, carregando essa imagem. Eu via meu pai como moço, meu pai como um cara que que tentou me matar. E Jesus me venceu e eu consegui aprender. Então eu peguei esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, fui trabalhando para não carregar essa imagem e servir, vamos dizer assim, de mão de fé para prejudicar outras pessoas. Isso é uma coisa muito linda que o Evangelho proporciona pra gente. O Evangelho olha pra gente e diz assim: você não precisa dar tanto peso ao teu passado quanto você acha que precisa dar. O evangélico, aquele que decide se entregar a Deus, é guiado pelo futuro. É o futuro que determina. É o que o apóstolo Paulo, aqui está no texto de Filipenses, que ela mesma utilizou. O apóstolo Paulo é determinado pelo futuro. Ele tem um alvo, ele tem um galardão e o futuro que vai determinar as decisões dele do presente. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: foque um pouco no futuro, veja as promessas, veja o que Deus tem. Paulo disse para Timóteo: combata o bom combate, apoiado nas profecias que foram desferidas a vosso respeito. Olha para frente, pelo amor de Deus, olha para frente. Muito bem, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Aqui uma de nossas ouvintes contando: JR, eu sou uma dessas, eu comecei técnica de enfermagem, não acabei. Faculdade de administração e parei. Abri um armarinho e fechei. Fiz um curso de cabeleireiro, abri um salão e fechei. Agora estou com uma lanchonete, estou com vontade de fechar e abrir o salão outra vez. O que é que eu faço? Tá, voltamos já, conversando sobre esse assunto. Outro ouvinte aqui dizendo: JR, na minha vida, enquanto solteiro, sempre tudo deu certo. Depois que eu casei, minha vida emperrou. Não vamos saber por quê, porque o que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, ouvinte, calma aí, calma, ouvinte. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que tudo que começa a fazer não consegue terminar? 100% dos ouvintes por telefone afirmam que conhece alguém. E no nosso site, 98%. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes acompanhando a gente aí. É o retrato de uma realidade. Claro que cada um pode ter um motivo. Não terminei por causa de ter um motivo justo. Agora, outros podem olhar para a sua história e ver que estão começando, parando. Temos ouvido aqui palavras muito importantes para nos ajudarem nesse aspecto e com a graça de Deus chegaremos lá. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93.
Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ele é a luz do mundo, é a porta das ovelhas. Quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crer, ainda que morra, viverá. É o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a videira verdadeira e seu pai é o agricultor. Ele é a videira, nós os ramos. Quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Acolhemos hoje o pastor Epitácio de Souza, a doutora Marluce Nery, o pastor Paulo Azevedo, o pastor Tarci Júnior, conversando aqui hoje, minha gente, o nosso tema do Debate 93. Muita gente que começa e não acaba, muita gente que tem iniciativa, mas não consegue finalizar a sua atividade, gente que por conta disso acha que nasceu para isso, para não terminar nada e se sente de alguma forma condenado a isso. E a gente tem que olhar no espelho, identificar algumas características que precisam ser ajustadas, algumas horas que a gente precisa de apoio, de auxílio, e também não ter medo de recomeçar, porque muitas vezes a ação de Deus está exatamente nesse recomeço. Mas para ilustrar, uma de nossas ouvintes, eu já li aqui, vou só repetir para que vocês se lembrem, ela conta, está acompanhando a gente aqui no Face, ela diz: olha gente, eu sou uma dessas, eu comecei técnica de enfermagem e não terminei. Comecei faculdade de administração e não terminei. Abri um armarinho e fechei. Fiz um curso de cabeleireiro, abri um salão, fechei. Agora estou com uma lanchonete, estou com vontade de fechar e abrir o salão outra vez. Estou perdida, mas vou me achar em nome de Jesus, diz uma querida ouvinte que está em Belford Roxo, que é uma grande empreendedora. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Olha, ela tem dois negócios, rapidinho, que é alimentação e salão de beleza, porque as mulheres se arrumam mesmo, né? Levanta a autoestima. Então, assim, eu não sou muito empreendedora, mas assim, eu vejo que ela precisa pesquisar o local, o público-alvo dela, né? Procurar alguém que entenda de negócios e saber... O Sebrae informa tudo isso. E saber que o melhor... Ela está com as duas melhores coisas, que é comida, ninguém deixa de comer, né? E de se vestir, a mulher sempre vaidosa, né? E eu acho que ela está com as duas coisas mais importantes. Agora, focar realmente e saber, né? Reconhecer que todo negócio, ele tem os seus altos e baixos, né? Então, o que é mais rentável, né? E dependendo dela, e o que ela gosta, qual a afinidade que ela tem maior. Se ela tem afinidade. Mas ela tem uma iniciativa, isso é uma coisa boa. Ela é corajosa. Eu diria até que ela é uma vitoriosa, porque é o seguinte, ela vai firme, é empreendedora. Agora, querida, a única coisa que está faltando em você é o seguinte: procurar uma ajuda profissional, uma orientação vocacional, que vai te orientar realmente o que você vai trabalhar melhor e pegar essa tua força tão grande, que você está de parabéns pela essa tua força, pega essa tua força toda e foca para um assunto só, que você vai ser mais do que vitoriosa. Você já é vitoriosa. Tem uma coisa interessante também, de repente o foco dela tá ligado ao retorno financeiro. Existe você empresário, você vai montar um negócio, você tem que saber que existe um tempo determinado para investir. Os frutos a colheita dessa empresa vai levar, de repente,
levam alguns meses, outros levam alguns anos. Outra coisa também interessante, o ambiente interno, a gente mora numa cidade, numa metrópole, um calor violento, tem que ver o que você está botando. O restaurante tem ar-condicionado, seu salão de beleza tem ar-condicionado, a pintura, de repente, se ninguém está prestando atenção, bota uma cor bem extravagante mesmo, igual do vermelho aí, cor de bombeiro aí, alguma coisa, entendeu? Para chamar a atenção do teu comércio. Outra coisa, funcionário interno, preparar funcionário, a beleza, a estética do empregado, como trata o cliente, a beleza física. Você trabalha salão de beleza, você não vai trabalhar com salão de beleza todo despenteado. Gente que tem oficina de carro que você entra. Aqui agora hoje na 93, as meninas estão tudo aqui entendeu? Com o look aí de primeiro mundo, né? Então, não tem crise para salão de beleza. Falta excelência. Tem oficina mecânica que você entra, que você parece desmanche de carro. É verdade. Você já não sente nem coragem de deixar seu carro. Já foi oficina do cara tava de branco, de jaleco. Pois é, não há uma atenção. Agora, eu queria aproveitar rapidinho que os dois psicólogos estão na mesa. Há uma confusão hoje de fazer o que eu quero, o que eu gosto, e de fazer o que vai me dar um retorno financeiro. Eu não sei, de fato, como administrar isso. Talvez isso também esteja afetando essa nossa ouvinte. O grande dilema das mulheres hoje, e principalmente que têm filhos, que são casadas, elas querem dar atenção para o lar. Né? Eu estava pensando justamente nisso que você falou. Porque por exemplo, se essa ouvinte ela tem uma família que ela precisa estar ali dando atenção para os filhos, não é? O salão de beleza, no caso, me parece, né? Claro que ela tem que fazer compras, tem fornecedores para atender, mas me parece mais adequado, entendeu? Mas quem vai saber o que é mais adequado é ela, eu não sei o perfil dela, né? Então, isso é importante para a mulher, né? E para o homem já tem um outro perfil, que aí o aqui apenas um conceito, se ela já é casada, realmente o salão de beleza é melhor, porque imagine só, o relacionamento conjugal envolve sentimento. E se a próxima casa, e né? outra coisa, lidar com comida, desculpa a palavra aqui, né? Você lidar com comida, já vive dentro de um lar que tem que fazer alimentação, né? Mexer com alimento e depois continuar no comércio onde tem comida. Pois é, pastor, mas a não ser que ela tenha habilidade, isso porque aí, senão ninguém teria restaurante. E ela também não depende de colocar a mão, ou seja, o trabalho dela, mas contratar outros funcionários. Né? Armarinho, acho que são produtos. Não, ela já fez isso tudo, já fez armarinho, salão, tal. Agora ela tá querendo fechar a lanchonete para reabrir o salão. Ela agora, de repente, ela está olhando para isso, não sei se essa é uma possibilidade. Ela começou com o salão, né? Eu e a Marcela somos mais pro salão. Ela começou com várias coisas. Começou com enfermagem. A questão é o seguinte, ela tem que ver o que ela é mais outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: eu sou assim, eu faço planos e mais planos. Quando eu era solteiro, as coisas davam certo, mas depois que eu me casei, a situação piorou, pois minha mulher não sabe fazer planejamento. Eu tento falar com ela e ela diz que eu quero mandar no salário dela. Com tudo isso que passo, eu fico muito ansioso, eu me cobro demais e fico obcecado em conseguir conquistar meus objetivos. Às vezes nem consigo dormir, pois vejo meus sonhos nunca serem alcançados e já até pensei em coisas absurdas como tirar a minha própria vida, de tão desesperado que fico em não ver nada se concretizar na minha vida. Tá no desespero o ouvinte aqui, uai. Essa parte tá indo longe demais. A questão de organizar o orçamento é muito complicado, ainda mais quando esse orçamento, presta atenção, é administrado pela esposa, sem desmerecer aqui as irmãs, mas o provedor, mexe comigo não, hein? É com você que falou, da família é o homem, o provedor da família tem que ser honesto. Certo. Seja, doutora Maluça aqui sabe muito bem. Mas e se a mulher ganha mais, não pode não, pastor? Olha, eu ainda sou daquela teoria, o pastor JR, pois não, querido. Mesmo a esposa ganhando bem, deve haver um compartilhamento. Não, tudo bem, eu perguntei se a mulher não pode ganhar mais. Pode ganhar mais. Pode ganhar mais. Mas o provedor, mesmo ela ganhando mais, Deus não vai cobrar da doutora Maluta, vai cobrar do maridão. Que é o sacerdote da sua casa? Eu faço essa oração, JR, todos os dias, que minha mulher ganhe mais. Agora não tem uma diferença. Bom, não vamos entrar no mérito aqui, porque é muito assunto. Mas tempo pra isso, entre o sacerdote e o provedor, tem uma distância. Exatamente. O sacerdote, porque quantos homens podem enfrentar uma crise? E ainda assim ele é o sacerdote do lar, ele pode estar numa inatividade profissional temporária, circunstancial ou mesmo definitiva. Não é porque a mulher que mantém a casa que ela virou a sacerdotisa. O sacerdote é agora o provedor,
Aí porque às vezes o provedor são os provedores, né? Que estão ali. Enfim, é isso, pastor Paulo? Vocês estão me olhando? Eu tô vendo. Eu concordo, todo mundo olhando em silêncio. É rádio, hein? Eu concordo porque é o seguinte, porque se você pensar direitinho, é um momento, aí é um outro debate, mas se a gente puder ver, vai daquele contrato que a gente assina lá na hora do casamento, né? Somos os mesmos, sendo na bonança, sendo na falta, no desemprego, nós estamos juntos. O dinheiro é um só. Agora, o sacerdócio, Deus colocou o homem, né? Agora, como é que esse esposo dialoga com essa esposa, uma vez que ele tem planos? E me parece que são meus planos e não nossos planos, pelo que está claro aqui. Ela não participa. Então, quando ele vai dizer segundo ele, dos nossos planos, que na verdade são meus planos e não nossos, ela diz que ele está querendo mandar no dinheiro dela. E parece que a frustração dele está tão grande que ele acaba não tendo mais capacidade de conversar, porque já deve ter conversado, já esgotou. Do ponto de vista dele, ele já fez tudo que podia ser feito. Mas a gente sabe que ainda pode ter um andar a mais. O que vocês pensam? Eu vejo muito isso nas conversas aí, quando o casal procura para um gabinete, esse desejo que o pastor ajude a administrar, a dosar essa questão. E é interessante, de fato, que existe muito individualismo mesmo. E o homem, por ser o provedor, né, ele acha que ele tem que cumprir os seus sonhos, seus desejos, e o dinheiro todo tem que ir para... É importantíssimo ter a capacidade de equilibrar, de pensar. Se você puder ter a ajuda de um pastor, de um conselheiro, alguém que possa, sempre tem um casal idôneo na igreja, com experiência já de filhos criados, com experiência de sucesso, que pode trazer uma palavra, pode trazer uma orientação. Boa palavra, até porque o homem, ele se sente assim mesmo, viu, pastor Epitácio? A gente estava brincando, mas ele se sente o responsável. O homem culturalmente, né, desde a fundação do mundo, é ele que veio primeiro, é ele que é o provedor. Ele, psicologicamente, ele se sente mais eficiente na sua masculinidade, né, na sua intimidade dentro do casamento, se ele tiver por cima. Muitos homens entram assim nessa depressão e nesse estado confuso por ele não estar sendo o provedor da casa. Doutor, né? Mas aí também tem um erro desse camarada também. Desculpa aí, pastor JR. Presta atenção, nada melhor que um bom diálogo. Pois é, a comunicação está meio truncada do casal também. Quando deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, iniciar a sua mulher, e será os dois uma só carne. Quer dizer, quando a Eva comete o erro, Deus não vai cobrar nada de Eva. Deus vai cobrar de Adão. Até porque o sentimento feminino é diferente do sentimento masculino. Também bota o dedo o camarada contou uma experiência que a mulher estava no shopping, dia de promoção no shopping, e ele tinha vendido um carro, botou lá o valor, botou 16 mil na conta bancária no banco, né? Ele depositou 16 mil do banco. Aí o que acontece? Aquela irmã tá lá no shopping, vendo as promoções, ela ficou maluca, muitas promoções, ela pegou o cartão, foi lá no caixa, quando bateu lá do caixa, milagre. 16 mil, ela disse, um milagre. Dia de promoção, Deus mandou esse dinheiro todo, ela foi, comprou tudo de presente, levou 16 mil de presente. Quando ela chegou em casa, aí toda alegre, o marido, minha filha, onde você arrumou dinheiro para comprar tudo isso? Ela falou, meu amado, Deus viu a promoção no shopping e depositou 16 mil reais na minha conta. Aí o marido dela disse assim, miserável, esse dinheiro foi do carro que eu acabei de vender agora, eu vou te matar, miserável, porque tu gastou 16 mil. Quer dizer, a cabeça do camarada é para comprar um outro carro, mas ela quer comprar o presente da presente. Aí não tem um acordo. Agora, só dizer para o senhor o seguinte, que é possível que esse nosso ouvinte tenha já conversado. É que, pelo jeito que ele escreve aqui, já conversou. Tá pode ser que não esteja, assim, num bom momento, pode ser que ele não tenha conversado. Posso dar um exemplo aqui? Olha, o nosso plano, vamos comprar uma casa. Poxa, coisa boa, vamos comprar uma casa. Onde? Ok? Aí ele diz assim, perto da casa da minha mãe, tem uma casa lá que é muito boa. Ela ajuda. Aí a esposa disse, olha, melhor a gente investir na faculdade. Melhor a gente investir no não sei o quê. O que ela está dizendo com isso? Não quer morar da casa da sua mãe. Então, ouvinte, às vezes você tem que entender que a pessoa às vezes dá uma retraída porque tem alguma coisa que está sendo apontada que pode não ser o grande sonho dela. Entendeu? Então, às vezes é difícil. E tem pessoas que, como o exemplo que o pastor Epitácio trouxe, a pessoa é consumista. Queima tudo mesmo, entendeu? Queima tudo, que aparece queima.
mas pode não ser exatamente o caso, porque tem muito homem que também queima. É verdade. Entendeu? O cara Jota, queima o dinheiro todo. O que eu estava pensando, você falou o que eu estava pensando. Porque o grande problema é o seguinte, ele falou aí nesse texto que eram os nossos sonhos. Mas até que ponto são os nossos sonhos? É o sonho que ele idealizou para o casal. Né? Eu acho que quando a gente procura o nosso cônjuge para conversar, espera também palavras negativas assim, não é bom se a gente for por esse lado. É hora de pesar e ver para poder chegar a um acordo. Quando chega a um consenso, tudo se torna mais fácil. Tem que aprender a ceder também. Sim, olha só, eu odeio, desculpe a expressão, shopping. Eu não aguento shopping. Brincadeira. Eu louvo a Deus que agora, nos últimos anos, criaram uns bancos pra gente poder ficar sentado lá. Então, tá dando vencimento mais não. Rapaz, mas ficam lotados os bancos agora. Então assim, mas eu tenho aprendido, vou pra shopping, praia, não gosto de praia. Eu sou branquinho, sou do sul. Qualquer solzinho me torra. E eu fico lá. Fico 1 hora e meia. Futebol, o senhor gosta de futebol? Futebol, gosto. Churrasco? Gosto. Já melhorou. Nossa, chega o olho brilha. Aleluia. Eu senti também. Glória a Deus. Então, tem algo interessante também. Quando a relação do casal tá bem e vive bem, anos de relacionamento, de uma relação muito forte, essa dificuldade ela não entra em jogo, porque já há uma mesma linha tendo flui, a respeito disso aí. Agora, quando tem essa crise, aí eu gostaria até de aconselhar, como o pastor falou, você pode procurar o pastor, pedir ajuda, ou profissionais, né? Um grande psicólogo, dar uma dicasinha ali, ou outra coisa boa, o JR, existe hoje no nosso meio, uma coisa chamada encontro de casais. Existe muitos seminários de encontro de casais, que às vezes o marido não pode falar porque vai ferir a esposa, ou o pastor não pode falar, mas naquele encontro de casal, aquele líder, aquele profissional da área mexe no assunto de maneira discreta e a pessoa não percebe. Isso é. Não, é saber que, assim, o casamento, mais uma vez a gente vai usar essa palavrinha que é a idealização. Não existe casamento perfeito. O casamento é um relacionamento. Relacionamentos, eles vão ser mais nocivos numa hora e menos prejudiciais no outra. Então, assim, esse consenso que o pastor Paulo coloca aqui, ele tem que haver através da comunicação e, bem como falou o pastor Epitácio, procurar uma ajuda, sim, porque quem procura ajuda, a gente está com uma boa autoestima. É difícil a gente lidar com esse assunto porque ele se amplia, né? Uma pessoa que começa alguma coisa e não acaba, seja um curso, seja um trabalho, seja uma atividade relacional, uma questão sentimental, tem gente que não consegue concluir, tem gente que não consegue casar. A pessoa namora e morre. Entendeu? Porque ela não consegue casar, ela tem medo de tomar uma decisão. São pessoas que poderiam comprar alguma coisa e não compram porque tem medo de tomar uma decisão. Então nós estamos, são várias possibilidades, né, que nós temos aqui. Por exemplo, quando essa ouvinte diz, eu não consigo andar para frente, ela tá presa, né? Tá presa. Vários ouvintes aqui citando coisas relacionadas aos pais. Palavras ruins dos pais, palavras amaldiçoadas dos pais, que ainda continuam ecoando. A gente precisa dar um basta nessas coisas e falar assim, não, a partir de hoje, com a graça de Deus, alguma coisa vai acontecer. É como o caso de um ouvinte aqui dizendo o seguinte: o debate de hoje está uma bênção. Homens e mulher de Deus neste lugar. Estou chorando com cada opinião dos nossos debatedores. Verdadeiramente Deus está falando através da vida de vocês, diz um ouvinte aqui no Facebook. Então são tantas pessoas, casadas ou não, empreendedoras ou ainda não, pessoas que estão estudando mas não conseguem definir ou continuar aquele curso, gente que já passou por vários tipos de rejeições das mais diferentes, desde os pais, do marido ou da esposa, dos filhos, e está tentando de alguma forma sobreviver apesar de todas as dores. Eu só gostaria de aproveitar essa colocação que você fez, de pedir aos nossos ouvintes que quando eu li essa carta aqui, eu fiquei preocupado com essa terceirização do fracasso. Nós tomamos decisões sem consultar Deus, sem orar, sem pedir, sem fazer. Tá, a gente acha que vai dar. Tem muita onda. Por exemplo, um exemplo aqui, não quero fazer aqui partido, ok? Essa questão do Uber, que é uma nova proposta do mercado. Muita gente vai fazendo e vendendo casa, porque é a onda do momento. Não ora, não consulta, não pede. E aí o seguinte, quando fracassa, quando para,
quando não dá mais, aí é Deus. Não, aí é Deus. Não, porque Deus não me ama, tudo que eu faço Deus não me ajuda. Deus, amados, esse texto inicial que eu li de Jó é muito interessante, porque todos nós temos a mesma oportunidade. É questão de persistência, questão de luta, questão de falar, não, vamos embora, vamos partir para cima, o Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar, e eu creio que ela vai poder mudar esse quadro em nome de Jesus. Até no capítulo 4 de João, Jesus fala da mulher samaritana, aquela mulher que teve várias oportunidades, todas elas, ela se arrebentou na relação dela. Mas olha, Jesus é o Senhor das oportunidades. E para Jesus atender aquela mulher, Jesus tem que se liberar dos apóstolos. Jesus manda os apóstolos para a cidade comprar comida, porque qualquer pessoa se aproximar daquela mulher era com segundas intenções. Jesus não podia reunir com aquela mulher junto com os apóstolos também na cabeça dele, antenado, e Jesus hoje vai. É isso aí. A lua de mel hoje colorida aí. Então o que é que Jesus faz? Tira os apóstolos, manda comprar comida na cidade, e Jesus fica sozinho. Quer dizer, o mal intencionado dos apóstolos, ele queria ficar sozinho por quê? Ouvinte Entendeu? dizendo, JR, companheiros aqui, me ajudem, eu que administro todas as despesas do lar. Eu sou bastante econômica, mas o meu marido, ele nunca apaga uma luz quando ele sai do ambiente. E dessa forma eu acabo adiando alguns sonhos. Quero concluir minha faculdade, mas se depender dele eu tô frita. Ele não sabe economizar em nada. Diz aqui um ouvinte. É uma pena, né, assim, porque quando o namoro, ele serve para isso, você vai conhecendo a pessoa, e claro que na intimidade as pessoas vão se mostrando exatamente como elas são, né? Então, essa forma dele agir já devia estar lá antes do casamento, né? Mas, como você é carinhosa, uma mulher sábia edifica a sua casa, você vai ter a maneira mais correta, botar bilhetinho na hora da luz, ó, apaga essa luz que eu te dou um beijinho, apaga o ventilador, desliga o ventilador porque eu vou te dar um prêmio, né? E o prêmio fica por sua conta, né? Eu tinha, diz aqui o ouvinte, uma noiva e nós ficamos 8 anos juntos, e quando ia comprar a casa, logo no final do ano agora, que eu tô com dinheiro, ela saiu, pulou fora. Aí pergunta a ele, será que eu estou amarrado? Tá amarrado não, meu filho, tá amarrado não. Deus te libertou. Talvez seja isso que eu ia falar, talvez seja um processo maravilhoso de libertação. Eu estou acompanhando um casal muito interessante. Esse casal foi convidado por um amigo que ia casar no sul. E aí falou, eu vou casar, tudo pronto. Aí esse casal de amigos nunca viajaram de avião, tal, ficaram felizes, compraram parcelado a passagem, e aí pegaram o hotel, alugaram o carro, e vai ser agora em dezembro. Tudo pronto. Aí, faltando algumas semanas, o moço falou, não vai ter mais casamento, não vai ter. Aí esse casal me procurou e falou, mas pastor, tá tudo pago, meu Deus do céu. Falei, não, você tem que glorificar a Deus, que foi na hora certa. É melhor que aconteça agora, tu vai dar um passeio lá no sul, passeia. Natal Luz, lá do que depois a conta fica mais cara. Outro ouvinte aqui dizendo, eu sou casada e passo por isso, tudo que meu marido sonhou até o momento eu ajudei a conquistar. Porém, agora eu quero realizar alguns sonhos meus, ele sempre arruma uma desculpa. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando. Tem marido que arruma desculpa, meu. Tem marido, tem mulher. Olha, vamos. Agora eu vou. Não. Agora você não vai, não. Agora não dá, não. Muita gente opinando, né, gente? Porque parece uma realidade de luta de muita gente aqui, ó. O debate tá maravilhoso. Eu fui muito criticada quando entrei na faculdade. Meu ex-marido dizia que eu não sairia do lugar. Em tudo que eu pensava e comentava, ele era contrário. Hoje, graças a Deus, eu sou formada e empresária bem-sucedida, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Se continuasse com ele, não tinha se formado coisice nenhuma. Acreditou. Não vão, pode, peraí. Tem gente que é pra travar a vida dos outros. Olha, não é pastor regra. Epitácio, eu acho assim, o regra, casal, não, ele tem suas diferenças, entendeu? Então, assim, a mulher ama, ela cede às vezes um pouco mais, né? Eu tô falando da grande maioria, não são todas mesmo, as mulheres. você tem razão. A mulher cede mais, a mulher muitas das vezes mais paciente. Tolerante. Olha, eu conheço, assim, homens que querem fazer depois que casou, né? As responsabilidades do casamento são outras. Você
não pode pensar mais em si, você tem que pensar em conjunto, você tem que pensar o que é melhor para os filhos, não é? O que é melhor. Mas tem homem que quer fazer coleção de carro antigo, depois que casa, ele quer retroceder lá na vida que ele não conseguiu ter na adolescência. Ficou mal resolvido, né? No passado. Ficou mais resolvido e ele quer resolver no... Eu não vejo nenhum problema. Você só deu um exemplo, pode ser outra coisa. A pessoa pode ter o cara... a ideia seria que a pessoa está realizando um sonho de infância dele ou de adolescência dele, que ele não conseguiu realizar. Claro, agora juntos ele está realizando o nosso sonho dele. É isso aí. Aí mais fácil, né? Eu não estou puxando para a mulher, não. Tem mulheres que fazem esse tipo de coisa também. Mas é muito interessante que, assim, deixa de pensar nos filhos. Eles ficam só numa relação conjugal, né? E a gente tem que entender que quando formou uma família, se torna uma relação parental. Que ouvinte dizendo, debate como Deus usa essa programação. Eu acordei hoje me questionando sobre isso, nunca termino o que começo e sofro com isso, até a minha vida espiritual sofre por conta dessa deficiência. A inconstância é um mal? Pergunta a nossa querida ouvinte. A constância é um bem, ouvinte. A constância é um bem. É um privilégio muito grande. Poucas pessoas são constantes. A maioria é montanha-russa. Sobe e desce com a facilidade impressionante. Nós precisamos lutar pela constância e constantemente evoluindo, né? Não é constante no sentido de estagnado, de estável. É constantemente crescendo, subindo, buscando. Mas existem horas que parecem, no momento, quedas. Isso. No momento, quando você olhar na hora ali, olha o Calvário, pega lá a foto, plaque, Calvário, queda. Mas o Calvário foi a subida mais apoteótica que poderia acontecer na história de toda a humanidade. Às vezes o momento que o ouvinte passa, você pode dizer assim, puxa vida, caí aqui, o negócio tá terrível, eu não tô conseguindo andar, meu negócio não vai. O negócio, tem muita gente que empresa, comércio, não tá funcionando, não é só o seu caso, não. Eu queria deixar aqui uma frase que eu ouvi em Cúcuta, na Colômbia. Eu amei essa frase e guardei para mim. Não tome decisões permanentes em situações temporais. Então, assim, se a maré tá alta, espera um pouquinho, não tome decisões precipitadas. É esse o caminho de muita gente que abandona a faculdade, deixa o casamento, deixa a casa. Por quê? Na hora que a situação está inflamada, não é hora de tomar decisão, é hora de esperar, se acalmar, depois você decide. Existe uma coisa, Otávio, também na questão que a gente está tocando nesse assunto dessa amada, é que quando você perde o bem, digamos, a quebradeira, você processa quebradeira, e nessa quebradeira você perde também muito relacionamento das pessoas, porque as pessoas, quando você quebra, muitas pessoas viram as costas para você. Quando Jó passa por aquele período, Jó é abandonado por todo mundo. Jó só passa a reconquistar novamente os amigos quando Jó está em cima. Porque o mundo é um mundo interessado que quer estar com você, que você está bem. Não, e hoje, o que acontece? A primeira coisa que eu queria dizer para essa ouvinte que mandou o e-mail é que ela... E essas pessoas que estão se comunicando aqui agora nesse momento, vocês estão dando um passo muito importante, que primeiro lugar é reconhecer que você não está bem, né? Segundo lugar é saber se essa procrastinação, ou seja, essa adiação de tarefas ou de sonhos, elas são constantes, elas estão trazendo um prejuízo tal que realmente você está paralisado. Essa é a terceira coisa. E reconhecendo isso, tentar achar realmente um caminho para sair dessa paralisação, para sair desse engessamento. Filipenses capítulo 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o pastor Tassis trouxe uma palavra sobre futuro. Trabalhando o futuro, desenvolvendo a vida no futuro. Uma frase rapidinha de Arovaldo Ramos diz assim: nosso presente é mais que a soma do nosso passado. Nosso futuro é quem nos disciplina, direciona, ilumina o nosso presente. Nosso presente, quando encharcado de futuro, deixa de ser uma aposta sem direção e passa a ser um caminho. Isto nos põe na história. Maravilha, muito obrigado, queridos companheiros aqui, pela participação e pelas opiniões do nosso debate 93 de hoje. Pesquisa 93.
Então você conhece alguém que tudo que começa a fazer não consegue terminar? A gente continua com 100% dos ouvintes por telefone afirmando que conhece. 98% deles no site também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. A nossa querida Andréia Maier, nossa diretora, está aqui no nosso estúdio hoje. Andréia, ontem aquela ação do Impacto 93, que bênção que foi, hein, Andréia? Ai, foi uma bênção maravilhosa, JR. A gente, assim, com a oportunidade que teve de estar, né, com as pessoas, olhar no olho, ver as demandas, assim, é muito emocionante. Eu não vou falar para não ficar, assim, são tantas demandas e a gente conseguiu ali atenuar, né, diversas coisas na vida das pessoas, enfim, beneficiar mesmo, e a gente tá com a alma lavada, a gente tá muito feliz. E só que assim, a gente não faz absolutamente nada sozinho nessa vida, né, JR? Então assim, desde que a gente nasce, né, são os nossos pais que têm que cuidar da gente, e a gente um dia vai ter que cuidar, então a gente tá aqui para um cuidar do outro, e ontem a gente tava lá com o apoio de diversas instituições, que seria impossível realizar aquele evento se a gente não tivesse um grande apoio. E eu preciso agradecer, sabe? Agradecer demais a todo o público que esteve lá presente, porque se o público estivesse lá não existiria evento, né? Aos servidores de diversas instituições que estavam lá com bastante alegria, atendendo o público com muito carinho. Aos voluntários que, assim, sem palavras, muito obrigada aos voluntários jovens ali, dispostos a ajudar, ajudaram pra caramba. Aquele calor foi intenso. Aos cantores que estiveram lá no trio elétrico no final do evento e a toda a equipe 93, que é a melhor equipe do planeta. Eu só não vou pedir uma salva de palmas, entendeu? Mas eles merecem, assim, tudo de mais maravilhoso, é a melhor equipe do planeta. E o apoio, né, o super apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu, que esteve lá com todas as suas equipes, a toda a equipe da Vila Olímpica de Nova Iguaçu, que estava lá nos atendendo muito bem, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e Fundação Leão 13, pelos serviços que estavam lá, aos nossos parceiros Facilite, Colégio Futuro VIP, a Embeleze, a Look Cofer e a Unig. Então, assim, são muitos agradecimentos. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, pelo amor de Deus, mas a gente está com o coração profundamente grato por ter feito esse evento ontem, por ter sido um sucesso. Para você ter uma ideia, JR, esse é o nosso segundo impacto, né? O primeiro a gente teve por volta de 2.500 pessoas atendidas, né? Atendimentos. 2.500 atendimentos, e esse ano foram 4.000 atendimentos aproximadamente. Estamos fechando os números, mas está em torno de 4.000. Então o evento cresceu. Ano passado eram 18 instituições, esse ano foram 30 instituições envolvidas. Então, assim, a gente está muito feliz e, pelo visto, vem mais impacto. Vem mais aí, com certeza. Mas fala abaixo que a equipe está cansada. Está cansada, deixa descansar. Obrigada a todo mundo envolvido. Obrigado você, ouvinte, a gente ama muito vocês, tá? Maravilha. Palavra boa da nossa querida Andréia Maia, palavra de gratidão sempre importante pro coração de todos nós aqui da 93, esse povo maravilhoso que nos acompanha, e como foi dito ontem algumas vezes, é uma questão de cidadania. Uma emissora de rádio, ela não pode ser só uma emissora de rádio, ela pode ser um instrumento para impactar e abençoar a vida do próximo, e neste caso, este Impacto 93 é de grande relevância e importância para muita gente. É lindo observar o retrato daquilo que acontece lá na vida de um indivíduo. Foram 4.000 atendimentos. Se um atendimento só tivesse sido feito, às vezes é uma certidão de nascimento, às vezes é uma segunda via, às vezes é uma questão que aparentemente é simples, mas a dificuldade é grande para se obter. Deus abriu as portas e a 93 é um instrumento, sempre um instrumento para a glória de Deus. Que bênção, graças a Deus por isso. Ouve aí, vem comigo então. 93. Ouvinte dizendo: a última coisa que quero na vida é ser como a mulher que me colocou no mundo. Só que eu tô grávida. E eu me arrepio só de pensar que posso ser uma mãe daquele jeito. Ela só abre a boca para me amaldiçoar e, como eu não aguento, acabo pagando na mesma moeda. Por não ser uma boa filha, eu corro risco de não ser abençoada por Deus. Os filhos devem aguentar os maus tratos dos pais calados? Ao revidar o que mais odeio em minha mãe, estou me tornando como ela? O que fazer para não repetir os mesmos erros dos pais? É possível escrever uma história de amor quando o que só recebemos é ódio e afronta?
Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Andréia, volta aí, Andréia. Pelo amor de Deus, esqueci da Full Pneus de Nova Iguaçu. Mazinho, a gente te ama, tá? Não esquecemos de você nunca. Obrigada, Full Pneus. É isso aí, palavra boa. Ganhou até o destaque aí, ganhou até o destaque. Muito bem, pastor Epitácio, Deus abençoe. Obrigado, JR. Eu trago sempre aqui uma lista de 200 abraços. Eu não posso esquecer quem passou a história que eu passei com meu pai, não posso esquecer da minha família. Estou beijando o coração da minha linda querida esposa, pastor Maria Socorro, pastor Elton, filhão, a nora Cris, o Gabrielzinho, a Silvia, a Maria Clara, Maria Eduardo, meu genro Júnior, a igreja Ministério Nova Aliança, que eu amo muito, e agradecer o Comércio, JR, mais uma vez, continuando na diretoria do Comércio, um aplauso meu querido pastor Cília Malapaia, e agora meu presidente, pastor Marco Antônio Peixoto. Um abração a todos que fazem parte do Comércio também. Maravilha, muito obrigado, doutora Marluce. Olha, eu agradeço o convite, foi muito bom o debate, né? Serviu muito para mim. Eu quero deixar um beijo aqui. Sempre tem aqueles mais queridinhos que ficam ouvindo, que é o nosso diácono Marcos, né? Que tá sempre aqui ligado, né? A Tatá, que tá aqui do lado, quero mandar um beijinho para ela. A Lucinha Esperança, que tá aí com o Guilherme, tá aqui. E eu quero deixar uma palavra aqui, né? Que os pastores vão ajudar. Assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? Para que essas pessoas que se comunicaram hoje aqui com a gente, elas tenham o alvo, né, que é o verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo nas suas mentes, nos seus corações. Maravilha, muito obrigado, pastor Paulo. Forte abraço, irmão. Muito obrigado. Quero mandar um abraço à minha filha Elisama Azevedo, que está aniversariando hoje. É hoje, a nossa querida Elisama. Que Deus continue abençoando ela muito. E um grande abraço também à nossa igreja ali em Japeri, né? Aquele povo tão amável, um povo tão maravilhoso. E um beijão à minha esposa, a Sulamita, também. Que o Senhor continue te abençoando. Maravilha. Pastor Tassis, um abraço, querido. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo à minha esposa, Ana Cláudia, meus dois filhos maravilhosos, Nicolas e Thomas. Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para o meu pastor Jaime Soares, um profeta do Senhor, e toda a Igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso, cada dirigente, cada colega. Um abraço a todos, Deus abençoe. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos com o pastor Paulo nessa hora, apresentando Elisama também diante de Deus em oração, né, pastor? Deus querido, queremos te louvar, Senhor, porque tu continuas sendo bom, Senhor. Quero te entregar a nosso ouvinte e todos os ouvintes, Senhor, que mostraram que estão passando pelo mesmo problema, Senhor. Ajude a resolver, Senhor querido, ser um seguro para cada um deles, ó Pai bendito. Te agradeço pela vida da minha filha, Senhor, esse presente enorme que o Senhor tem me dado. Te agradeço por todos que estão nos ouvindo e que a tua graça e a tua misericórdia esteja com eles. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.